Eu quero falar hoje sobre o sangue de Jesus Cristo. Porque com esse modernismo que as igrejas estão passando e até mesmo apostasia, até a própria doutrina bíblica sendo deturpada por muitos pregadores e até muitas igrejas, algumas coisas têm sido omitidas da pregação do evangelho. E porque hoje os pregadores só querem pregar mensagens motivacionais que faz você se sentir especial, importante, né? Que você vai romper e vai vencer. Mas as mensagens que mexem com a raiz, com a estrutura da vida espiritual, eles às vezes têm omitido. Porque em muitos ministérios não se prega mais sobre o inferno, o lago de fogo, a condenação dos ímpios. Não se prega mais sobre pecado, sabe? Falando as pessoas para abandonar o pecado, né? Consertar suas vidas, viva a presença de Deus, né? Desde que você está na igreja frequentando ali, tem multidão frequentando, né? Fala o discurso que você gosta de ouvir, que você vai voltar sempre. Outro discurso que eles também pararam de falar é sobre, né, a humanidade de Jesus, que Jesus é Deus e homem, que ele se fez carne. Outro é sobre o sangue de Jesus. E é sobre esse que eu quero meditar, né, nessa noite com você. Porque o sangue de Jesus, ele é maravilhoso. Ele tem uma importância na eternidade e na existência envolvendo a criação. Por quê? Já aconteceu de algumas vezes você ir orar, buscar a Deus, ou que você está fazendo uma reflexão na sua própria vida, tá? E você olha para você e você sente acusação. Não, eu não sou assim, eu não presto, eu tenho essas coisas, não adianta, eu vou buscar a Deus, mas eu sei que eu não sou igual o fulano, o pastor, eu não sou... Presta atenção, você acha que isso é um bom pensamento, que é um pensamento normal, realista? Presta atenção. Então, você se sente acusado interiormente, indigno, impróprio, recusado, rejeitado. Tá? E quando isso acontece, é porque você não tem uma clareza especial, tá? Do que o tribunal celestial, o tribunal de Deus já determinou a seu favor. Então, há milhões de crentes, milhões de pessoas no mundo que acordam de manhã carregando um peso, um fardo, um sentimento que não lhes pertence mais. Sentindo às vezes culpas de pecados que já foram perdoados. Lembranças de coisa errada que você sabe que você fez, que você queria até refazer, consertar. E aquilo está prendendo a sua vida. Se sente às vezes desprezado por Deus, porque eu falhei, Senhor. Eu não fui aquela perfeição que eu projetei. Fico inseguros quando vão orar, pensando que não adianta, Deus não vai me ouvir, uma pessoa como eu. E no fundo se perguntam realmente, será que eu sou aceito por Deus? Será que eu sou justificado mesmo? Será que eu estou com a cobertura de Deus sobre minha vida? Tá? E Satanás vive acusando você dentro do seu coração e você acha que esse pensamento é seu. E vou te dizer como é que o diabo acusa. O diabo nunca chega para mim e fala assim, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Pra você entender a tática do capeta, tá? Do fedorento, né? Ele assim. Satanás nunca chega assim, Gilmar, você é feio. Ele chega assim, Gilmar, eu sou feio. Ele faz eu falar o que ele quer. Eu sou fraco. Ele nunca vem assim, né? Dizendo você na segunda pessoa lá, na terceira pessoa. Ele sempre vem, ele
ele mescla com seus sentimentos, porque isso é tão sutil, e você crê que é um pensamento seu. É você que está achando, é você que está sentindo. Satanás bota até sentimentos em nós que não são nossos. As pessoas começam a sentir uma loucura, uma coisa por coisas, paixões, né, desejos intensos, e ela sabe isso é perigoso, isso não vai fazer, mas ela não consegue se livrar daquilo, acha que aqueles pensamentos, aqueles desejos são delas. Então Satanás vem e ele acusando você, não, você é fraco, você Deus não ouve minha oração. Ele falando, ó, Deus não ouve minha oração. E aí você, quando vai orar, apesar de você já ter o direito estabelecido por Deus, você pode usar a autoridade da sua oração, a autoridade, porque, meu irmão, não existe oração sem autoridade. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando eu vou orar, irmãos, quando eu vou orar em Cristo, a não ser que eu quero lamentar a minha vida, meu Deus, minha vida está horrível, minha vida, Senhor, sabe, vida difícil, Deus, me ajuda, olha que coisa, Senhor, olha que coisa miserável, Pai, olha só como é que eu sou. Aí eu começo a suplicar, mas quando eu falo, eu estou em Cristo, Cristo, né, diz, né, se alguém está em Cristo, ele me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eis que eu vos dou poder e autoridade sobre todo o poder do diabo. Quando eu vou orar em Cristo, irmão, eu oro com autoridade. Eu não fico com aquele chororô, com aquela murrinha, não. Então, você tem que ter essa percepção. O que é orar em espírito? É orar em Cristo, orar na verdade. O que é orar na carne? É orar na realidade da sua humanidade, da sua fraqueza, da sua insuficiência, né? Do seu, né? A vida é assim mesmo, todo mundo erra, né? A vida é sofrida mesmo, porque todo mundo tem que passar por isso, né? Todo casamento tem que acabar mesmo, porque hoje nenhum casamento, os filhos são todos desobedientes mesmo, porque, né? Olha, nós somos chamados para viver em Cristo. E eu quero que você entenda essa diferença. E isso é feito na prática, no dia a dia, cara. Agora que você está aqui na igreja é fácil, está sentado aí, mas na hora que a pressão bate lá na tua casa, na sua vida, nas suas circunstâncias, é lá que você tem que fazer valer isso. E enfrentar essas coisas. Então, Satanás segue te acusando, e você só sabe viver suplicando, lamentando, né? Mas nunca ora com autoridade. Tudo que Jesus falava era com autoridade. E isso que ele nos ensinou. Então, eu quero meditar com você hoje em algo eterno, algo imutável, algo legal, de tribunal, de lei eterna, gravado, respaldado pelos céus, pelo trono de Deus. Então, é algo que envolve o tribunal celestial. E isso é ativado, presta atenção, toda vez que o sangue de Jesus Cristo é invocado, crido e confessado. Invocado, crido e confessado. Porque esse assunto trata do pacto, do novo pacto, da nova aliança, do sangue de Cristo que ele fez. E é sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é somente um símbolo de amor, não. Ele é um documento legal. É um testemunho vivo no tribunal eterno dos céus. O sangue de Jesus é a prova, é a testemunha viva do que Jesus fez por nós e conquistou por mim e por você, do que ele fez a gente ser. É a prova, é o sangue que clama, que fala. O sangue que fala. Então, ele é um testemunho ativo, é um testemunho vivo,
presente, está clamando agora. Estava clamando, a todo segundo ele está clamando. Ele está clamando. Igual você respira, ó. A todo tempo. Ele clama agora. Então, olha, mesmo, todo tempo a favor de você que crer. Eu vou te ensinar um negócio, vou te dar uma chave hoje aqui, tá? Eu sabendo disso, que eu tenho no trono de Deus lá um sangue que clama por mim, tem um advogado lá, mediador, que clama por mim com sangue, tem um acusador também. Mas eu já sei que o acusador já foi derrotado, já sou livre, já sou liberto, aquilo não me pega mais. Mas eu tenho que saber disso. Então, se eu sei disso, isso vai mudar a forma como eu me achego a Deus. Isso muda a forma como você enfrenta acusações na sua mente. O que você acha que leva uma pessoa a cometer suicídio? É tudo aqui dentro. Satanás, ele senta na cabeça da pessoa, mete os dois calcanhar no zóio assim, e fica lá agachadinho, sentado na sua cabeça. E colocando só que você não que vale a pena morrer, que você tem que morrer, que se acontecer isso você tem que suicidar. Isso é um processo de acusação, onde a pessoa se acusa totalmente, ela mesma dá a sentença de morte para ela. Isso acontece tudo no interior da pessoa. Então, isso muda a maneira como é que você vai enfrentar acusações na sua mente e no coração. Então imagine um tribunal, o tribunal celestial, tá? Não é um tribunal humano, desse que nós estamos acostumados a ver aí, que dá até arrepia quando você fala que você está mexendo com justiça, tá? É um tribunal humano cheio de imperfeições, de subornos e burocracia. Não, o tribunal celestial não é assim. É o tribunal mais alto do universo. O tribunal onde o juiz é perfeito. O juiz é santo, santo, santo. Irmãos, eu acho a santidade de Deus a coisa mais linda que tem. A gente fala que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é isso. Esses atributos são maravilhosos. Mas o atributo de Deus que equaliza todas estas coisas e não deixa essas coisas errar, é o fato dele ser santo, santo, santo. Porque ele poderia cometer uma justiça demais para um lado e de menos para o outro. Um amor demais para um lado e de menos para o outro. Mas a sua santidade é que faz ele ser tudo perfeito, tudo lindo, tudo limpo, tudo maravilhoso. Tudo para a glória dele. Que faz ele ser incorruptível. Então, falo desse tribunal mais alto do universo, onde o juiz é perfeito, onde a lei, a palavra dele é absoluta, onde nenhum argumento pode torcer a verdade. Esse tribunal é o tribunal eterno, celestial, que rege sobre tudo e sobre todos, toda a criação. Então, mas nesse tribunal há um acusador. Apocalipse 12:10. E presta só atenção numa coisa aqui agora. Olha só. Apocalipse 12:10. Se for possível, olha. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Versículo seguinte. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Presta atenção nisso aqui. Me acusa diante de Deus. Me acusa diante de Deus. Não é que eu estou aqui
Ele está lá agora me acusando, não. É quando eu me dirijo a Deus. Presta atenção. É quando eu quero invocar, que eu levo o meu ser para Deus. Aí ele vem e quer pôr barreiras. Me acusa a mim diante de Deus. O acusador que acusa, porque você acha que Satanás está lá na frente do trono falando nada, não. É que quando eu me ligo a Deus, que ele vê a minha conexão com Deus, ele entra e me acusa. Porque acusar Deus não vai adiantar, para Deus não vai adiantar nada. A acusação dele fere a mim, que preciso me achegar. Tanto é que você vê, bota um réu lá, o juiz está ali, o acusador acusa na presença do juiz. Então, quando você for orar, for buscar a Deus, ou pedir uma bênção, pedir uma cura, uma resposta, aquele sentimentozinho estranho que vem assim, esquisito, pondo impossibilidade, criando dificuldade, meu filho, é a vozinha do fedorento. Não vou orar, não adianta, né? Vou pedir ajuda dos outros, não vou ficar aqui, né? Então, acusa de dia e noite. Se acusa de dia e de noite, está acusando agora. De dia e de noite. Então, é o que você sente, o que você pensa. Mas glória a Deus uma coisa, que se o veredito dependesse de nosso rendimento moral, da nossa consistência espiritual, de nossos pensamentos e pureza total de nossos hábitos, ficava complicado. Mas glória a Deus que não depende de nós, depende do sangue do Cordeiro que foi oferecido. Isso, agora já tirou de você e agora jogou para Cristo. Aí você deixa o capeta de saia justa, porque ele não tem momento de começar a correr. Porque o mérito é de Cristo. Então o que acontece? Porque nesse tribunal há um advogado, um mediador, há alguém que se põe de pé e não fica falando, não. Ele apresenta uma evidência. Presta atenção. Que não pode ser refutada por nada, nem por ninguém, nem por toda a eternidade. Hebreus 12, 24. Palavra do Senhor. Olha o que diz. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Por que fala do sangue de Abel? Você sabia que Abel foi um justo, reto, que teve o sangue derramado? Procura pecado em Abel no Velho Testamento. Fala que Adão pecou, Eva pecou. Não fala que ele pecou. Embora o pecado passou, a morte passou a todos, e ele era um que adorava a Deus, ele ficava, Deus, não tem nenhuma acusação. E Caim foi lá e matou ele. O sangue dele clamou, mas não resolveu nem o problema dele, nem o do Caim que matou ele. Mas o sangue de Cristo, melhor do que o de Abel. Ele morreu, ressuscitou dos mortos. Abel não ressuscitou.
E ele voltou e ainda salvou muitos daqueles pecadores que condenaram ele à morte. Por isso que fala melhor do que o de Abel. E diz ainda, fala continuamente. Fala, tempo presente, agora. Esse sangue está diante do Pai, fazendo provisão por nós, propiciação por nós. E o que esse sangue fala? Diz que a sua dívida foi paga, que o preço foi satisfeito e que o juízo caiu sobre Cristo. E o que a lei já colocou sobre Cristo não pode ser colocado sobre você mais. E tudo que Satanás fala a teu respeito, te acusando, não tem mais validade legal no tribunal de Deus. Só afeta suas emoções, seus pensamentos e suas dúvidas e vai te destruindo e vai te jogando para baixo. Porque você não consegue se firmar na verdade. Então, o preço, a pena exigida foi paga na totalidade. E o juiz que é justo, que é eterno, quando vê essa evidência, a sua decisão nunca muda e nunca mudará. Porque ele é íntegro. Porque um juiz íntegro não pode condenar duas vezes pelo mesmo delito. Eu pequei, Jesus pagou. Ele não pode pôr duas pessoas pagar pelo mesmo crime. Então, se Cristo pagou, você está livre. Completamente livre, absolutamente livre, permanente e irrevogável. Palavra do Senhor. E aí, querido, é isso que o sangue de Jesus faz por nós no tribunal celestial. O problema é que muitos de nós não conseguimos viver nem caminhar de acordo com o veredito que foi dado. Você oscila nas emoções e nos pensamentos. E qualquer outra história da carochinha que te vende, você pega e vai fazendo. Então, 1 João 1,7, olha o que a palavra diz. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diz que nos limpa. Não diz que arrumou uma desculpa, uma explicação, mas que limpa. João Batista, quando viu Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque no Velho Testamento o sangue de animais só encobria, mas não tirava. Então, esse sangue faz um processo ativo e contínuo, tá? Diz que nos purifica, né, de todo pecado. Não os pequenos pecados, algum tipo de pecado, todos os pecados. Quem crê, diga amém. Então, olha só. O sangue segue falando e declarando que você é limpo, 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 limpo por ele, purificado, perdoado. Então, não há nenhum rincão da sua história que o sangue de Jesus não possa alcançar. E a gente, às vezes, vê pessoas cometer pecados hediondos, coisas assim abomináveis. Depois você vê a pessoa arrependida servindo a Deus ali. Aí quando você conhece até aquela história, você fala, meu Deus, o coração da gente às vezes nem consegue entender bem aquilo, né? Porque a gente quer a nossa justiça e a nossa cultura. Mas vou citar um exemplo aqui que a gente vê na sociedade que é muito prático. Quem lembra da história daquele goleiro Bruno? Todo mundo conhece.
Houve aquele problema, houve aquele crime. Absurdo, né? Todo mundo revoltado. Foi condenado e cumpriu a pena. Quem cumpre a pena deve mais alguma coisa do crime? Não. Mas você já notou que a sociedade não perdoa? Todo emprego que ele arrumava, eles caíam em cima. A sociedade, a imprensa, né, pura e santa, a coisa mais pura e linda que tem, são esses repórteres maravilhosos aí, né, de tanta santidade que tem neles. Né? Arrumava um emprego num time, não perdoa nunca mais, não perdoa nunca mais, não perdoa nunca mais. Quer ver o cara mesmo assim, desgraçado, na ruína e na coisa. E você fica assim, mas nós somos assim. E o pior, às vezes somos assim com nós mesmos, porque nós olhamos para os erros do passado e nunca mais conseguimos viver livremente daquilo, embora Jesus já te tenha perdoado de todos os seus pecados. É difícil para a nossa cabeça lidar com a justiça divina. E graças a Deus que Deus é assim. Porque nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse sangue nos limpa continuamente. Não foi uma limpeza pontual, num momento, diz que é contínuo. É um processo eterno aplicado sobre nós. Porque por esse sangue nós já temos a vida eterna. Tudo depende desse testemunho eterno do sangue do Cordeiro. E Satanás foi derrotado por este sangue, a morte foi derrotada, o inferno foi derrotado por esse sangue. Tudo aquilo que era o terror do homem pós-morte, enfermidade, medo, foi derrotado por esse sangue. Mas agora eu vou te dar a chave. Te mostrei a verdade e a realidade. Mas o sangue não opera automaticamente na sua experiência cotidiana. Como, pastor? Porque há muitos cristãos que são juridicamente livres, mas vivem em condenação. Vivem em derrota, vivem em medo. Apesar de tudo isso que eu te falei aqui, você vive derrotado. Não é porque o sangue falha. O sangue nunca falha. Porque qualquer direito legal que você tiver deve ser invocado com conhecimento e com fé. Conhecimento e fé. Conhecimento e fé. Conhecimento e fé. Então, vamos ver lá em Êxodo. Quando o povo vai sair do Egito, Deus chama Moisés e fala: Moisés, olha, o 14 dias do mês, você vai separar um cordeiro. Vocês vão matar o cordeiro, que vocês tomassem o sangue do cordeiro e passassem nos umbrais da porta. Presta atenção nisso aqui. Não era suficiente só ter o cordeiro morto. A Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Cristo morreu para nos salvar. Isso é a teoria. Agora, como é que eu trago essa morte para dentro de mim e me aproprio dela? Presta atenção agora. A morte do cordeiro não ia livrar se o sangue não fosse aplicado. Muita gente que se diz cristão crê que Jesus morreu na cruz. Crê que Jesus é o Filho de Deus. É um exemplo.
Mas eles nunca pegaram aquele sangue, aquela obra da cruz que tomaram para suas vidas. Ele morreu por mim. Esse sangue me purifica. Esse sangue me justifica. Olha, uma coisa, você ficar falando, citando Bíblia, sem apropriar disso no seu coração. Então, Êxodo capítulo 12, verso 13. E eu quero que você aprenda isso aqui. Isso aqui, irmãos, isso tem que fazer parte da tua vida. 24 horas por dia, cara. E Deus falou assim para eles, olha, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Só na casa onde ele é aplicado. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Deus mandou pôr o sangue na porta. Você sabe que a sua vida tem uma porta? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, dessa porta procede as fontes da sua vida. Deus mandou pôr o sangue na porta. A morte do cordeiro ali não livrou ninguém, até que o sangue não fosse aplicado. Não adiantava o sacerdote matar o cordeiro lá no altar do holocausto, passar na bacia ali, se ele não entrasse lá no Santo dos Santos e aplicasse o sangue no propiciatório. Ele disse que eu vou ver o sangue. Deus falou, eu vou ver o sangue. Deus me disse assim, ó, eu vou ver a tua sinceridade. Vou ver o seu medão. Eu vou ver seu esforço. Eu vou ver o sangue. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue. O sangue é o que parava o destruidor. E agora no Novo Testamento? A aplicação desse sangue não é física mais. Como é que eu aplico, pastor? É a sua confissão de fé. É a sua declaração de boca, de fé e confiança, que o sangue de Jesus foi derramado por ti, por você, por mim. É para mim. Se ninguém mais no mundo quisesse, ele morreu só por mim. Esse cordeiro é todo meu. Esse sangue é todo para mim. Eu quero ele. O preço foi pago por mim. E quando você fala assim, eu passo o sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre minha mente, sobre meu casamento, sobre minhas finanças, sobre minha empresa. Quando eu falo isso, eu estou marcando para o diabo assim, olha só, tá? Sobre o seu lar, sobre sua família, tá? Eu estou firmando jurisdição territorial, dizendo para ele, aqui você não pode tocar. O sangue de Jesus sobre minha saúde. Eu estou firmando jurisdição aqui, olha, isso aqui, esse território aqui tem dono. Esse território aqui tem dono.
Você vê, ser crente tem que ir com um pouco mais de profundidade. Não é só frequentar uma igreja e falar que Jesus morreu. Você tem que apropriar da obra, da palavra, porque a fé agrada a Deus. Então agora vamos. Eu aproprio o sangue, pastor. Eu confesso. Mas pode acontecer de algumas vezes pintar algumas coisas que te assusta. Mas você aplicou o sangue? Então vamos ver um exemplo. Vamos passar naquela noite de 14 de abril no Egito, quando o povo saiu do Egito. Vamos visitar algumas casas que estavam ali. Vamos entrar numa casa, está lá o pai, o filho sentado, todos eles felizes. O senhor está tranquilo com o que vai acontecer hoje à noite, senhor? Vamos sim. O que o senhor fez? Não, nós matamos o cordeiro. Cadê o cordeiro? Já matamos, está lá, não, né? Estamos comendo ele aqui, mas o senhor passou o sangue na porta? Não. Vamos a outra casa. O senhor matou o cordeiro? Matei. O senhor passou o sangue na porta? Passei. Mas eu estou com medo, será que o anjo da morte vai entrar ou não vai? Qual dos dois que morreu? O primeiro. O segundo, mesmo que veio um sentimento contrário, mas ele estabeleceu a palavra que foi dada. Agora aquele outro que não passou, o que aconteceu? O filho morreu. Aí você entra na casa de um egípcio, que devia ter um parente lá, um vizinho que gostava muito, falou assim, o egípcio aqui, ó, o seguinte, Deus mandou de matar, eu vou pedir, você mata aí também, o egípcio. E passa aí na casa do seu filho. Aí o egípcio, não, eu vou fazer porque você está me mandando. Aí deu meia-noite, o anjo passou, o que aconteceu na casa do egípcio? Hein? O filho dele não morreu, porque Deus vê o sangue. Aí você vai na casa de outro egípcio. Ah, bobagem, não vai acontecer nada não, isso é coisa de religião, coisa da cabeça deles. Deu meia-noite, morreu. Deus vê o sangue. Deus vê o sangue. Então, eu agora tenho livre acesso a Deus. Posso chegar diante de Deus aprovado. Porque não há acusação nenhuma contra mim, porque eu aplico esse sangue. Ah, pastor, mas e aquela pessoa que, embora confessa, aí ele tem uns erros na vida? Isso aí é o seguinte, Deus vai tratar com a sua criancice, com a sua irresponsabilidade. Porque muitos já deixaram isso para trás, estão lá servindo a Deus. Muitos já são como Jesus é. Estão até lá morrendo, dando a vida lá como mártires aí. É esse sangue que vai te conduzir em vitória no dia a dia, nas suas lutas, até na sua luta contra o pecado. Esse sangue que vai te dar a vitória. E quanto mais fraqueza você vê em você, se agarra no sangue. E quanto mais fraqueza, se agarra no sangue de Jesus Cristo. Porque uma hora esse sangue vai te fazer fortalecido. E você que já é adulto, maduro na fé, né? Desfrute de tudo que é bênção que Deus tem para você. Vamos ficar de pé nesse momento.
O inferno odeia o sangue de Jesus. Sangue maravilhoso. O sangue de Jesus te limpa de todo o pecado, toda a culpa, de toda acusação. Ele te faz orar com autoridade. E eu quero que você ore comigo hoje à noite aqui. Mas nós vamos orar em Cristo. Nós vamos orar com autoridade. Bom, você, então assim, é desse ponto de partida que tu vai orar. Porque esse sangue clama agora. Ele fala agora. E muita gente fica buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, querendo chegar na presença de Deus. Sem esse sangue você não chega. O novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo seu sangue. A presença de Deus está grande aqui. Quando a palavra dele é pregada, a gente sente os portais celestiais todos abertos. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Levante as suas mãos assim. Deixa o cansaço vir, o pensamento, um problema vir. Não. O mais importante que o problema seu seja, agora ele é lixo. O mais importante que o problema que eu estou vivendo aqui com a igreja, que eu falei, agora isso é lixo. Perto da glória, da grandeza, da magnitude do Filho do Deus Altíssimo. Jesus, tu és adorado nesse lugar. O Senhor é adorado aqui. O Senhor é honrado aqui nesse lugar. Essas pessoas aqui te amam de verdade. E nós queremos expressar isso para o Senhor nessa noite. Porque o Senhor é tudo. O Senhor é a nossa vida. Nós nos movemos no Senhor. Porque do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor é que nós existimos, é que nós somos. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito. Se coloca sobre essa congregação, Espírito Santo. Coloque sobre cada vida aqui, Espírito Santo. E toca cada coração, cada vida. Fortalece cada pessoa. Começa, Pai, a dissipar todas as enfermidades que desautorizadamente entraram em corpos e tiveram a petulância de entrar num ambiente desse. Eu declaro a morte das enfermidades. Vai ser queimando o Senhor toda a enfermidade. Vai destruindo o Senhor. Vai limpando o Senhor, em nome de Jesus, da Rachadadara-macoretere barabás. Palavra do Senhor, remanchanatanacarabarabás. Espírito de enfermidade, demônio do quinto dos infernos, eu chego com você diante do tribunal e mostro a minha vitória, e mostro a autoridade que eu tenho em Jesus Cristo. Portanto, tira essa mão porca da vida das pessoas, das famílias, dos negócios, do trabalho. E afasta, sai todo o mal em nome de Jesus. Não tem poder nessas vidas, não tem poder nessas casas, nessas empresas, nesse trabalho. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Nós entramos agora, Senhor, para orar com autoridade. Não é lamentando, suplicando nada. Porque a nossa oração agora é em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo.
Esse agora é um tempo nosso com Deus, pessoal, individual com Deus. Cada um de nós. Oh, sangue maravilhoso, sangue puro, sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós. Irmãos, esse sangue fala por nós, ele clama por nós, ele fala por você. Oh, aleluia. Somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, palavra que é espírito e vida. Do nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus.
Cante mais uma vez se você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Irmãos, ainda de pé, nós temos um grupo de irmãs aqui que se organizaram, né? Foram até ao presídio, pediram autorização para fazer um trabalho de evangelismo uma vez por mês dentro do presídio. E já está toda a documentação aprovada e hoje nós queríamos ungir essas irmãs aqui para preparar para esse ministério. Eu quero convidar as responsáveis e as que vão participar para vir aqui à frente, que eu quero orar, né? Porque vocês vão estar, né? Debaixo da obra desse sangue, né? E os que estiverem presentes podem vir aqui, tá bom? Estenda as mãos de vocês para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as tuas filhas, ó Deus, que ouvindo o chamado do Espírito Santo, se compadeceram, Pai, daquelas pessoas que estão em cadeias, ó Deus, separadas, isoladas. E aqui estão as tuas filhas, ó Deus, que se organizaram atendendo o teu chamado. E eu quero, Senhor, colocá-las nesse trabalho debaixo da cobertura do sangue de Jesus, primeiramente. Da palavra de Deus, da tua palavra, do teu poder, Senhor. E eu quero, Senhor, que haja um revestimento, eu te peço, um revestimento de poder, de unção, de sabedoria, de ousadia sobre a vida dessas mulheres. Ó Deus, que quando elas entrarem naquele lugar, ó Deus, toda obra do diabo, toda pretensão do diabo, todo espírito de opressão já começa a cair por terra com a chegada delas naquele lugar. E quando elas abrirem suas bocas, Deus, palavras de fogo, Pai, saindo, para que aquelas vidas realmente, Pai, tenham um encontro genuíno com Jesus Cristo ali naquele lugar, Senhor. E Pai, e dentro dessa proteção, eu quero ungí-las. O óleo, Pai, que é o símbolo da unção, que é o símbolo do Espírito Santo. Eu te unjo em nome de Jesus. Eu te unjo em nome de Jesus. Vou ungir a cabeça e as mãos. Porque em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Sejam abençoadas, né? Pode ir no poder, na autoridade do nome de Jesus e debaixo da cobertura do ministério, tá? Dessa igreja para a glória de Deus Pai. Amém? Irmão, essas irmãs estão na frente na liderança do trabalho. Depois, possivelmente, elas podem escrever outras que desejarem, mas aí depende da quantidade de autorização. Mas se tiver outras voluntárias que desejarem também, é só conversar com elas aí. E tem um planejamento. Não pode ir todas de uma vez, tem que ser um grupo, né? Mas se você tivesse chamado no seu coração também, depois você conversa aí com elas, amém? Que Deus abençoe você. Obrigado, pode voltar para o lugar de você. Vamos orar encerrando esse culto. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Despede-nos em paz para os nossos lares agora, Pai. Cobre-nos, Senhor, com a tua mão. Esteja nos guardando e dá-nos uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite na presença de Deus.